gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse programa é de quinta-feira, nosso Espaço Feminino. Hoje nós vamos curtir um assunto, a pauta sobre beleza, sobre o tema beleza. Eu sou Márcia Costa e nos programas de quinta-feira, você sabe, né? A gente tem pensado em dois temas. Algumas quintas-feiras nós falamos sobre qualidade de vida e em um outro momento a gente procura também trabalhar o tema beleza nos programas de quinta-feira. E hoje nós vamos conversar sobre os cuidados com a pele mais madura, não é? Como é que essa pele é específica e precisa de cuidados específicos. Mas isso, eu já apresento as convidadas, é porque minha amiga Leide, que há tanto tempo não vem aqui no nosso espaço, tá sumidinha. A Leide é uma artesã assim, de mão cheia, a gente tava com saudade, orando por você. Obrigada pelas orações. E hoje, Festival Panda no Ar. Panda Mania. A situação, falamos aqui no programa. A enquete, né? Fizemos uma enquete, lembra? Fizemos uma pesquisa com 3 componentes. E aí, mas olha deu certo. E é panda pra todo lado, gente. Panda pra todo lado. Tem almofada, né, isso, Leide? Isso. É um travesseiro do urso panda que nós combinamos, né, que eu ia fazer. Né, que é esse aqui, mas eu fiz assim, para cada época do ano, não deu para fazer tudo, mas eu fiz um exemplo de Natal, né, são recadinhos para Natal do urso panda, fiz para o Dia das Mães, né, um chaveirinho, ou Dia do Amigo, pode também usar o urso panda. Deixa eu mostrar aqui para as amigas de casa, ó, essa outra possibilidade, ó. Pro Dia das Mães, né? E pro Dia das Crianças eu fiz um porta-lápis também. Ali, ó. Um porta-lápis. Um porta-lápis aqui, ó. Né? Então, assim, ou seja, o urso panda você pode usar nos 365 dias do ano, né? Deixa eu mostrar aqui pro do Super Samuel. Faltou da Páscoa, né? Mas quem sabe eu faço depois. Gente, eu vou te contar, viu? E assim por diante, amiga. E é fácil fazer, viu? Tem um pouquinho de detalhes, né? Como toda costurinha, né? Todo bordado tem um pouquinho de detalhe, mas... Minha querida artesã Leide, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Então, já eu volto contigo aí pra gente curtir esse panda. Toda essa possibilidade de panda. E olha, as meninas... estão já preparadíssimas. Gostaram de meninas? Adorei meninas. Gostaram? Foi o melhor do Eu programa. sempre pergunto. Amei. Luciana Moreira com a gente, dermatologista, Mara Argento, nutricionista, Juliana Fernandes, esteticista, todas juntas, prontas para a gente conversar sobre esse cuidado específico com a pele mais madura. E a gente precisa entender que o cuidado com a pele, né, Luciana, ele é contínuo. Com certeza. Não é por uma época, um momento. É que nem atividade física para a vida, lembra? Pois é. Verdade. Pois é. E aí a gente hoje tem muito que conversar, porque, Mara, esse apoio que você traz aqui sobre alimentação, para a pele é extremamente relevante. Claro. Né? O resultado, né? De tudo aquilo que a gente consome, aí está resultando na pele. E, Juliana, tratamentos bem interessantes que você vai trazer hoje pra gente aqui? Hoje eu trouxe um específico para pele madura. Pele madura. Adorei madura também. Achei chique. A gente sempre arranja. Gente, a gente é ótima em estar mudando aí o vocabulário, tornando esse vocabulário mais apropriado. Bom, é o seguinte, a ideia agora é a gente também investir um tempinho no momento de oração, não é? O autor do livro de Provérbios, no capítulo 3, ele traz assim muitas assim palavras específicas. E embora o livro de Provérbios sejam provérbios, né? Então visitem várias áreas da vida da gente, eu considero assim extremamente produtiva a leitura do livro de Provérbios, inclusive porque tem 31 capítulos e você pode todo dia estar lendo um capítulo. Você sempre vai encontrar uma pérola para te abastecer, para abençoar o seu dia. E esse contato com a Bíblia é muito legal, porque o cristianismo, ele não é uma religião, né?
já tenho dito isso aqui, o cristianismo é um relacionamento com Deus. Religião coloca o cristianismo no lugar que o homem quis colocar ele, que não tem como colocar Deus dentro de uma norma, de um quadradinho. Chega a ser muito, muito, muito complicado você querer que alguém conheça Deus pela via da religião. A pessoa vai se perder, vai enjoar, não vai conseguir, porque é muita norma, muita lei, e isso reduz o cristianismo. E o cristianismo é relacionamento com Deus. E aí você vive uma caminhada maravilhosa de descobrir quem Deus é de fato. Na Bíblia, se você procura viver isso, nessa via do relacionamento com Deus, você cresce demais. Por exemplo, numa passagem dessa, de Provérbios 3, os versículos 5 e 6, o autor diz, olha, confie no Senhor de todo o teu coração, sabe, mas confia nele. E a confiança não é uma confiança burra, né? A nossa fé ela não é burra. Ela entende que Deus é Deus e Ele faz o que nós não conseguimos fazer. E a circunstância está ali complexa, difícil, complicada. E o nosso raciocínio, a nossa razão puxa para um lado e Deus nos deu essa forma de raciocinar para que pudéssemos perceber muitas coisas, discernir muitas coisas. Mas quando nós discernimos as coisas a partir da confiança nele, essa nossa perspectiva da vida, ela se amplia. E aí você descansa, você sabe que ele está cuidando de você. E o lindo nesse texto ainda, o autor continua dizendo o seguinte, confia nele, vai, confia, acredita que ele vai te sustentar, que ele vai te abençoar. Agora, não se apoie no seu próprio entendimento, não, sabe? Às vezes a gente se acha. E quando a gente se acha muita coisa, se acha grande demais, e pode deixar comigo, deixa que eu resolvo, deixa que é comigo, eu que faço, eu que aconteço, não depende de mim. Aí a gente pega e tira Deus do lugar dele. E ele tem o seu lugar. E você sabe qual é o lugar de Deus. O lugar dele, ninguém tira. É por isso que você sente muitas vezes um vazio enorme. Porque é o lugar dele. É o lugar dele. E ele não quer que você sinta esse abandono todo, esse vazio todo. Não se apoie em você mesmo. Deixe Deus ser Deus e deixe Ele ocupar o lugar dele. O lugar de pai. Viva esse relacionamento que você tanto precisa viver. Você quer orar assim comigo? Pai, no nome de Jesus, nós estamos orando baseadas nessa palavra que o Senhor nos dá. E nós acreditamos que Tu és capaz de preencher o vazio, a necessidade real, que ninguém até hoje conseguiu. Muitas vezes nós estamos querendo muito nesse relacionamento que alguém nos ame de uma forma completa, plena, e exigimos que essa outra pessoa nos dê aquilo que ela não pode dar, e essa relação ela está difícil, complicada, esgotada. A gente precisa entender, Deus, que a gente não pode exigir do outro que Ele não pode nos dar e que a gente só vai conseguir ter em Ti o amor completo, a paz, a tranquilidade, o descanso, que a gente só encontra em Ti. A gente está procurando em todos os lugares, menos em Ti. Ajude-nos agora a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Ajude-nos agora a saber que a nossa paz não está no dinheiro,
não está nas pessoas, a nossa solução não está nas pessoas. Ajude-nos a olharmos para Ti. Ajude-nos agora que não mais resistamos à Tua presença, que a gente deixe de estar resistindo a Ti e se entregue, confiando no Teu amor, confiando na Tua presença que nos traz tudo aquilo que precisamos, o entendimento, a sabedoria, a forma certa de agir. Queremos viver bem, Deus. Queremos ter qualidade de vida. Queremos respirar sem esse nó, sem essa dor no peito. E hoje a gente se rende, entendendo que só em Ti nós vamos encontrar tudo que precisamos para a gente viver. Nos entregamos para viver daqui para frente um relacionamento contigo. E eu já quero me antecipar dizendo que Tu me faz tão bem, querido. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. De volta com o Espaço Feminino. Então, hoje o tema de quinta-feira é beleza. E nós estamos aqui, lindos, maravilhosos, para conversar com você sobre a sua pele linda, maravilhosa. Se o seu caso é a pele mais madura. Mas se não for, não tem o menor problema, porque aí você já vai se cuidando para frente. Com a gente, então, hoje, a doutora Luciana Moreira, dermatologista, Juliana Fernandes, esteticista, e Mara Argento, nossa nutricionista. Juliana, você trouxe pra gente um equipamento que trata dessa pele mais madura de uma forma mais específica. Conta pra gente. Vamos lá. Esse aqui, ele é o peeling ultrassônico. Tá? É um aparelho hoje que está sendo utilizado para a gente fazer o tratamento da pele mais madura, isso no sentido da limpeza de pele profunda. A gente consegue com ele inserir ativos para ajudar na revitalização dessa pele, tá? E ele a gente utiliza através dessa espátula, né? Essa espátula que entra em contato com a pele a ser tratada. Essa aí, então, é a espátula aqui em contato, né? Isso. Essa pele vai estar tratada previamente? Isso, a gente vai fazer a higienização toda da pele antes de utilizar esse aparelhinho, que ele é através de um ultrassom. Então, ele faz uma microvibração, tá? Deixa eu mostrar mais ou menos, ó. A gente trabalha com ele nesse sentido da pele. Com isso, a gente remove as células mortas e também acaba fazendo uma limpeza profunda dos poros. Então, ele é bem superficial. Então, as peles mais maduras... Ele entra em contato ou você ele entra em contato, tem que dar... E aí, ele faz uma vibraçãozinha, tá, Márcia? Que essa vibraçãozinha, essa microvibração, é que faz com que a gente trabalhe junto com o ultrassom. Também amolece os comedões por causa do ultrassom. Desse outro lado da espátula, a gente trabalhando ele dessa forma, a gente pode colocar alguns ativos na pele, polarizados, que a gente chama. Esses ativos, positivo ou negativo, depois dessa esfoliaçãozinha que a gente fez, ele vai permear muito melhor na pele. Então, eu trouxe aqui também alguns produtinhos que a gente utiliza lá, como a vitamina C, que é muito utilizada para a pele madura. Elas gostam, que ajuda a clarear a pele, a dar mais viço. E a famosa máscara de ouro também, que ela é indicada para a terceira idade. Ela tem aminoácidos, cálcio, então ajuda a dar uma revitalizada nessa pele que a gente precisa de cuidar. Máscara de ouro, hein, amiga? Nem Salomão em toda essa loja na loja de hoje, olha a situação. Olha, Ju, conta pra ela o endereço, fala pra ela o endereço para ela poder estar entrando em contato com a clínica. Olha, o telefone da clínica é 3042-7780, tá? Rio de Janeiro, 021. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pro quadro Coisas de Mulher e depois a gente continua o nosso bate-papo. Olá, gente, meninas. Hoje vamos falar sobre coisas de mulher. E eu vim aqui dar uma dica para as mamães que tiveram bebês há pouco tempo. E é uma dica legal porque esse bercinho aqui vai ajudar a mamãe
nos primeiros dias. Ele pode ficar no quartinho da mãe e ela pode amamentar, trocar fraldinha no mesmo ambiente. E é um bercinho de princesa, que eu acho que tem tudo a ver com coisas de mulher. Eu tenho o carrinho que também vira um bercinho e vai acomodar o bebê aqui nos primeiros dias. Ele pode dormir aqui no carrinho sem preocupação, porque ele fecha embaixo, um carrinho da Kiko lindo. Vem com essa cadeirinha que vai no automóvel, já pode sair da maternidade aqui, a mamãe com o bebê, direto pro carrinho. Acho que também vai ajudar as mamães aí nos primeiros dias do seu bebezinho. Então, meninas, essa foi a dica aqui do Coisas de Mulher. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Coisas de bebê também são coisas de mulher, né? Claramente, óbvio. Obrigada aí pelo pessoal Bebê a Bordo ajudando a gente no quadro hoje Coisas de Mulher. Muito obrigada. Bom, então vamos à nossa conversinha sobre esse cuidado com essa pele assim mais madura da terceira idade. Agora, Luciana, que tipo de cuidados específicos essa pele que, vamos supondo que essa mulher não tenha cuidado dessa pele durante a vida e tal, e agora está vendo assim alguns efeitos que ela quer, de repente, agora mudar de postura quanto à sua pele. O que você considera, digamos, hipoteticamente, um caso assim? O que você considera relevante que ela comece a fazer? Eu acho assim que o mais importante mesmo em relação à pele madura, e aí a gente está falando mais de mulher, né? Tá. Pela questão da menopausa, né? Que a gente perde o estrogênio, a pele fica super seca. Então, assim, a hidratação é o mais importante. E aí, junto com a alimentação, os tratamentos, enfim. Então, hidratar. Por quê? A gente está falando de madura. Quando a gente fala madura, a gente fala aí da menopausa, né? Aquela parte do climatério, até a velhinha, né? E aí, a velhinha vai ter o problema, que ela vai ter a pele super seca, super frágil. Se você segura, hoje mesmo atendi no consultório uma paciente que a filha, ela ia cair, a filha foi segurar, ela abriu a pele dos dois lados do braço, porque a pele fica muito fina, é um papel. Então, assim, hidratação é fundamental. Primeira coisa. Segunda coisa, e aí é aquela coisa meio controversa, a história do sol, né? Porque a gente fala tanto de proteção, mas aí tem a coisa da vitamina D, e a gente precisa da vitamina D. E qual é o sol da vitamina D? É o sol ruim. A paciente mais velha, madura, menopausada, ela tem que se expor no sol ruim. Mas é para ela ficar lá torrando igual um frango? Não. 15 minutos, se ela botar os braços ou o dorso, né, ela já está com a vitamina D. Então, uma exposição pouca ao sol ruim, lógico, com toda a orientação para ela se expor ao sol bom, enfim. E uma hidratação de monta, né? Com um bom hidratante. Acho que isso é o principal para a pele madura. E, Mara, a gente tem aí uma pele que precisa, não pensando nesse caso específico, mas digamos, de uma pele que precisa estar o tempo todo. Bom, eu ainda não cheguei a essa idade e preciso já estar pensando nela. Que tipo de orientação você daria quanto à alimentação para ter uma pele bonita, saudável? Bem, a doutora já falou a respeito da hidratação, né? Então, se hidratar bastante é uma coisa muito importante. Os idosos, né, quando chegam a certa idade, eles já não sentem tanta sede, então insistir em se hidratar. Então, todos os momentos é hidratação. Fazer com que haja uma alimentação rica em fibras. Essas fibras a gente encontra nas folhas, nas cascas, nas sementes, em várias frutas, como laranja, ameixa, etc. Essas fibras vão aumentar o trânsito intestinal. Então, com isso, ele vai tendo um bom trânsito intestinal, isso também vai favorecer para que se tenha uma boa pele.
Procurar tirar o café, o mate, o guaraná natural, são coisas que vão forçar um pouquinho esse organismo, até mesmo nessa perda de líquido. E acaba que a pessoa fica aqui meio que faltando um pouquinho mais de água para ter uma hidratação melhor, né? Além disso, consumir os cereais integrais, mas não abusar tanto, porque também é a necessidade da gente estar captando mais as vitaminas e minerais. Se a gente tiver uma dieta em que eu tenha bastante legumes, muitas frutas, com certeza essa pele vai ser uma pele viçosa e bem saudável. E, assim, Luciana, a gente vê que, de acordo com o que você falou, nessa fase da vida da mulher, dessa mulher na menopausa, algumas coisas acontecem comumente, né? Como manchas, enfim. Né? E é engraçado. O maior drama não pode falar, o maior drama são essas manchas para algumas mulheres. As escuras, as claras e as verrugas, né? Porque aí aparecem as verrugas e você fala, qual o nome disso? O paciente quer saber o nome de tudo. Você fala, isso é uma verruga senil. Fica todo mundo aborrecido. Então, assim, as brancas, né? Que são as manchas que aí a gente não está falando também de uma idade tão avançada, elas começam a aparecer a partir dos 30 e poucos anos, né? Tanto as melanoses solares, que são as marronzinhas, quanto a leucodermia, que é a branca, vai ser aquele paciente que tomou sol a vida inteira, e aí com 50 anos chega lá, minha perna está toda cheia de mancha branca, né? Porque é um lugar onde você não vai pigmentar mais. E tem tratamento, assim, né? As pessoas podem procurar o tratamento não é fácil, é difícil. Alguns pacientes não respondem bem, mas os que respondem bem ficam muito satisfeitos, então tem que fazer uma tentativa mesmo. E as verrugas senis, né, que a gente chama das verrugas seborreicas, que começam a aparecer, aí o paciente chega e fala, eu tô com uma barata aqui, não, vamos tirar. E tudo resolve, né, o bom é que tudo resolve. O legal é isso, né, hoje em dia, algum tempo atrás, muitos anos atrás, já ficava complicado. Mas a gente vê, assim, algumas mulheres envelhecendo assim, Ju, tão bem, né? E encarando essa coisa desse momento de uma forma saudável, com a mente saudável. Isso faz diferença nos tratamentos que você oferece, não faz? A gente até estava conversando isso exatamente no camarim, a respeito da idade e às vezes há uma busca também numa idade muito avançada, que ela poderia ter feito isso tudo antes, né, ter se tratado um pouco antes, e aí chega numa certa idade e ela quer tudo ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a gente estava comentando que às vezes há até uma fuga da identidade mesmo, porque que é uma coisa, um rejuvenescimento assim, a qualquer custo, e aí entra intervenções cirúrgicas. Passa pela mente da pessoa, né, essa coisa desse entendimento. Total, porque passa. Teve um dia que eu estava num determinado lugar, no salão, e eu estava esperando atendimento e uma pessoa sentou assim, uma senhora sentou assim, e eu fiquei imaginando como seria o rosto dessa criatura. Porque o que ela tinha não era bem um rosto, era uma coisa assim difícil de entender. Não, porque de fato ela passou por procedimentos cirúrgicos que você via nitidamente que estava ali, o queixo dela estava alterado, os olhos alterados, a testa alterada, e houve uma inversão, gente. Né? Como eu trabalho também com um cirurgião plástico, e até estava comentando isso com ela, às vezes tem algumas cirurgias que elas são adequadas para você fazer numa faixa etária, e aí você mantém aquilo para você envelhecer bem. Que legal. Assim, eu tenho 60, mas eu estou bem para os 60. Eu tenho 70, mas eu estou bem. Mas aí, de repente, você quer fazer uma intervenção nos 70, que aí você vai esticar demais. Então, você não vai ficar uma coisa, como é que se diz? Natural ou com harmonia. Um rosto muito esticado e o restante do corpo não está correspondendo. Real, né? Eu acho que não é nem essa questão do corpo com o rosto. O que eu acho é que, assim, quanto mais, no meu entendimento, né, você também, né, que a gente lida muito com isso, mas quanto mais coisa a pessoa busca fazer, pior ela fica. A gente vê pessoas na TV, né, assim, TV porque é uma coisa que todo mundo assiste, que você olha e fala, gente, essa pessoa está transformada, né? A criatura fala, puxa um negócio de um lado, do outro, e aí você vê que aquilo, ela poderia estar muito melhor
se ela tivesse feito um procedimento minimamente invasivo, as pessoas iam dizer, nossa... Eu falo para os pacientes, eu falo assim, gente, olha só, a gente não tem que ter 50 e parecer ter 30, porque isso é impossível. A gente tem que ter 50 e falar assim, eu tenho 50, e as pessoas falam, nossa, como você está bem. Isso é que tem que acontecer, sabe? Chega um paciente lá e, doutor, eu quero fazer uma toxina, mas eu quero a minha testa igual um sabonete. Eu falei, então, não sou eu que vou fazer. Você vai ter que procurar outra médica. Porque assim, você tem que mexer. Olha uma pessoa de 18 anos na rua e vê que ela se mexe. Ela fala, ela mexe, ela tem um movimento. Olha pra mim, eu falo, olha pra mim. Tem uma expressão, né? Você tem que ter uma expressão, tem que entendeu? ter, gente. Então, senão você acaba... Então, o que a gente vê hoje, a gente vê muitas mulheres maduras, né, que estão, assim... cocotas, cheias de procedimento, que você olha a cara, ela tá de costas, ela é uma pessoa, quando ela vira de frente, você fala, Jesus, o que é isso? A pessoa fez... Me salva. Ela fez tanta coisa, né? Ela colocou tantas coisas, né? Sobretudo os preenchimentos de zigoma, né? Para tirar, porque a gente vai envelhecendo e vai perdendo a gordura. Então, começa a preencher aqui, e você vê aquela pessoa com a cara, parece um fofão. Sim, é um negócio, é uma coisa. Eu tenho um amigo que hoje ele tem 72 anos, mas ele tinha 60 anos e as pessoas perguntavam para ele, qual é a sua idade? Ele dizia 70. Você está tão bem. Ele falava, ele se sentia, poxa, mas 70, né? Mas ele tinha 62 anos, enfim. Ele tinha uns 60 e pouquinho. Mas uma coisa muito séria que a gente tem que pensar é que a gente envelhece todos os dias. Claro, com certeza. Então, desde que a gente nasceu já está envelhecimento dinâmico. Então, não tem jeito. A gente tem que dar uma mudada no nosso ritmo de vida. A gente tem que mudar a nossa alimentação, a gente tem que introduzir atividade física, a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo, cuidado com o nosso cabelo, com as nossas unhas, com a nossa pele. Não é ser escravo, né, de todos os cuidados que tem que ter, mas é um cuidado saudável. É cuidar do nosso corpo como uma coisa muito legal, uma coisa que é nossa, que é santa e que a gente tem que tratar isso com todo cuidado. Agora, Ju, você tem ali na clínica uma possibilidade de ter contato com alguns pedidos assim, como a doutora Luciana e como a Mara também, contato com alguns pedidos assim, tipo... entram e pensam que vocês têm uma varinha. Tem. A gente trabalha... a expectativa porque tudo que às você vezes... é solicitada a fazer, você precisa de trazer um esclarecimento para essa pessoa que ela precisa manter, que ela precisa... né? Que ela tem que se adequar numa alimentação, que ela tem que fazer uma atividade física, que às vezes a pessoa não quer fazer e quer que a estética faça esse milagre por ela. Mas a partir do momento que você faz uma atividade física, que você tem uma alimentação melhor, o teu metabolismo também ele vai estar melhor até para responder àquela estética que está fazendo. E até comentei isso também com ela. Milagre não dá para ser feito. Né? Tem que ter uma colaboração. Não é um monólogo, é um diálogo, né? E Luciana, assim, a gente tem aí um povo com uma pressa tão grande, principalmente as mulheres com uma pressa, elas querem se antecipar às coisas. E você vê garotas mulheres novas querendo fazer tratamento, um tratamento mais agressivo, esperando que aquilo corresponda a um futuro que a beneficie. O prejuízo, isso tem prejuízo? Não tem nenhum? Lógico. Isso aí é exatamente aquilo que você estava falando, né? O envelhecimento ele é dinâmico, né? A gente envelhece todo dia. Então, não, mas eu quero fazer para daqui a 5 anos. Eu falo, gente, olha só, daqui a 5 anos... É que nem quando você vai fazer algum procedimento, seja ele qual for, o paciente pergunta assim, vem cá, mas isso dura quanto? Eu falo, olha, isso dura a vida. É porque você vai envelhecer. Se você fizer uma plástica hoje, você vai puxar seu rosto. Sim, você vai começar a cair com a flacidez normal da pele, mesmo, sabe assim, não tem como você parar o processo. Faz uma agora vamos parar aqui, você vai ficar assim, não tem como. Para sempre. E existe, lógico que assim, a única prevenção que existe para você envelhecer muito bem é você se alimentar bem, é você fazer uma atividade física, é você cuidar da pele. A partir dos 25 anos. Eu acho que a gente precisa também cuidar da mente. Da mente. Principalmente. Muitas vezes, porque a Bíblia mesmo diz que o coração alegre deixa o rosto com certeza. Iluminado. Com certeza. Então, assim, às vezes a gente está querendo fazer o tratamento no dermatologista, está querendo comer direito, mas dentro está guardando ressentimento, mágoa. Com certeza. Mas principalmente as pacientes, até a doutora também, que estão com essa ansiedade de uma coisa muito rápida, ela está com algum problema interno, né, que ela deveria estar tratando antes de chegar
a esse local para buscar uma coisa que não é aquilo que vai resolver. E eu brinco dizendo, eu brinco dizendo que tem algumas pacientes que elas buscam a busca incessante de uma beleza que elas não enxergam, né? Aí é uma outra história, que é a pessoa se vê no espelho e não se enxerga daquela maneira, ela não aceita estar daquele jeito. E aí são pessoas, às vezes, amarguradas, assim, de mal com a vida. Eu brinco dizendo que tem o coração peludo. Eu falo, gente, vamos depilar esse coração. E a pessoa guarda, assim, aquilo tudo. O que é muito comum, por exemplo, um marido separou, trocou por outra mais nova. Olha aqui, doutor, eu vim aqui porque eu quero ter 30 anos. Eu falo, olha só, eu tenho esse cabelo assim, ó, mas a minha vassoura, ela não voa. Eu não sou bruxa. Eu não posso fazer milagre, assim, não tem como. Você não vai ter 30. Eu quero que você tenha 50, mas que você seja uma pessoa linda de 50. Que as pessoas digam, nossa. Até alimentação, né, Mara? Às vezes as pessoas ficam viciadas em, não, eu quero comer direito para nunca envelhecer, quero comer aquilo. Aí vive numa alimentação em busca da eterna juventude. Você vê que algumas pessoas são até vegetarianas. Algumas chegam ao extremo achando que aquilo vai dar um excelente resultado. E aí a gente vê que até a falta dos alimentos de origem animal pode estar conduzindo ao Alzheimer. Olha só que coisa séria. A gente vai muito mais além. O que adianta eu ter meu rosto maravilhoso, meu corpo maravilhoso, que malhei a vida inteira e de repente pintar um Alzheimer? Deus me livre. Por que não me cuidei? Por que não me tratei? Não tive uma alimentação favorável. Os idosos estão se alimentando muito mal. Não digo na sua maioria, mas muitos estão semelhantes aos adolescentes. Por que isso, Márcia? Está acontecendo que alguns estão vivendo sozinhos. E aí tem aqueles produtos que são instantâneos, que são tão rápidos, as frituras, o lanche, o fast food, você liga e chega logo a pizza. E com isso eles estão se perdendo. Por isso, talvez, que o Alzheimer tem crescido tanto. É uma possibilidade. Né? Até, quem sabe, uma dica para uma pesquisa. Isso. Bom, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Voltando então com o Espaço Feminino, a nossa artesã Leide está aqui com a gente para trazer então hoje, Leide, um travesseiro. Travesseiro Urso Panda. Hoje o motivo é panda, viu, gente? E com bambu, como pediram, né? É o bambuzinho. É o bambuzinho aí. Samuel aí dando esse super take aí, em homenagem ao nosso amigo aqui da TV. É isso? A situação. Agora, pena que ele não está aqui, está de licença. Mas aí vai a homenagem para ele. Muito bem, Leide, contigo agora. Tá. Eu vou deixar disponível no Facebook, Mileide Artes e Artesanatos, o risco. Esse risco que nós estamos usando hoje, Marcinha, eu diminuí ele, tá? Porque o risco é muito grande e nós vamos fazer o tamanho médio. Então, do risco, você vai cortar o papelão ou em acetato, né? Você corta esses tamanhos aqui, o olho. Então, você vai cortando a orelhinha, né, de acordo com o risco que eu deixar no Facebook, certo? E depois que você faz essa parte, né, do risco, nós vamos adesivar esse molde. Por exemplo, a bochecha eu fiz com o molde, né, da We Care About, né, o número 4. Você vai pegar, no caso, você já conhece, mas a entretela dupla face, ela é rugosa por baixo e é lisinha. Você pega a sua reguinha, pega o número 4, risca. Um exemplo vai ser a bochecha que nós vamos fazer, né? Então, saiu o risco, né? Aí você completa aqui. Você vai pegar, por exemplo, você vai cortar, deixando 5 centímetros mais ou menos em volta, porque evita de você colar, né, com cola de tecido, então não tem problema se vai escorrer a cola, então fica um trabalho muito mais limpo. Então, eu já peguei o olho, né, o olho do urso panda, que foi esse molde, né? Então você coloca no feltro, o feltro preto, que nós estamos usando o feltro preto e o feltro branco. E já você riscou, como eu fiz nesse exemplo, e você vai pegar o ferro e vai passar ele de 15 a 20 minutos, mais ou menos. Você coloca entre algodão, né, e a lã.
E fica passando. Conta de 1 a 20, é um bizu que eu dou, né? Conta de 1 a 20. Depois que você faz isso, você vai cortar. Fica mais simples quando você vai fazer um aplique, em pate appliqué, ou até mesmo o nosso travesseiro que nós estamos fazendo, fica mais fácil para você bordar, porque você tem a facilidade de retirar. Deixa eu pegar agora essa parte. De retirar. Aqui, ó. Quer que eu tire isso aqui? Pode, por favor. Para te ajudar. Tá. Fica mais fácil, com um trabalho mais limpo, né? Então você já fez todas as partes, né? Você adesivou essa entretela, né? E como é que você tira? Você faz um risquinho, ó, e você tira essa película que ela fica protegendo. E você vai adesivar no seu travesseiro, assim. Né? Então aqui eu já dei uma adiantada porque não tem mistério, né? Não tem mistério nenhum. Então você vai colocando, aqui é a parte branquinha dos olhinhos. E a parte pretinha dele. Aqui, ó, você só passar a sua agulha, que aí você tira com mais facilidade. E o bom dessa entretela é que se você errar, colocou no lugar errado, você tem como recolocar novamente, né? Então, você vai usar o ponto todos para bordar essa parte toda interna, tá? Você vai usar o ponto, o tracejado. Eu já dei uma adiantada aqui, tá? Você vai bordar o branco, o pretinho, em volta, o focinho, que é em forma de coração, a boquinha e a bochecha, né? Então, você começa sempre da parte de baixo. Aqui, ó. Começa na parte de baixo, faz o tracinho e finaliza aqui. É só um exemplo, porque esse pontinho ele não tem mistério, tá? Então, vamos para as orelhinhas, né? Então, você cortou 2 vezes. O rostinho você cortou 2 vezes também, né? E aqui eu coloquei uma linha branca para mostrar, né, ficar mais aparente. O pontinho é o mesmo pontinho que você fez na parte interna. Então, vamos só aqui fechar, ó. Você vai um para cima, outro para baixo. E você vai encher com o plumante. Aqui, ó. Eu preferi esse pontinho porque quando você enche, a orelhinha do urso panda, ele fica enrugadinho. Então, você enche com o plumante. Eu já fiz ele um pouquinho mais compridinho, meio centímetro a mais, para quando você for colocar aqui em cima da sua testa, né? Da testa dele. Na testa dele, né? Na sua testa, eu vou botar na minha testa. Uma orelha de urso panda na Não, já virou carnaval, né? Aqui, ó. Então, assim, eu não fiz com branco, tá? Como repetindo, eu tô fazendo branquinho para ficar à mostra o pontinho que você faz, né? Você faz o acabamento, você fechou. Você fecha aqui, ó. Peraí, deixa eu cortar. Só para exemplificar aqui. Pronto. Aqui, você corta. Aqui. Aí você, os dois, faz de conta que você já encheu os dois, né? Coloca na direção, a orelhinha você vai colocar na direção dos olhos. Uma vai ficar aqui e a outra vai ficar aqui. Você pega um alfinete para te ajudar. Eu deixei meio centímetro, como eu falei antes. Aqui, você coloca um alfinetezinho para te auxiliar, né? E aí, isso mesmo, eu já adiantei uma fasezinha. Nós vamos fazer o pontinho caseado, ó. Você encheu, né? Você colocou o alfinetinho para te assessorar aqui, para ela não fugir. Neide, eu só queria mostrar uma coisa para ela, para você que está em casa, olha. Aqui o pontinho
rosinha. Na bochecha. Na bochechinha. O ponto preto ficou na boca. É os tracinhos, tracejados, né? E assim, por exemplo, antes de você, como nós fizemos antes de você fazer o seu caseado, você primeiro tem que fazer o seu bordado. Então, primeiro você, né, bordou a bochecha, você pregou, não colhe, tá? Pregue o botãozinho, que é mais um charmezinho, e faz os pontos tracinhos, ou tracejado, ou quilt, como você achar melhor. Depois encheu. E aí, vamos só finalizar aqui o pontinho caseado. Aqui, ó. Você coloca um pontinho aqui, ó. Na mesma... Aqui, ó. Aí, no meio desse círculo, você puxa. Dá uma laçada. Enfia a agulha. Né? Dá uma laçada aqui. No meio. Que Leide, deixa ela ver, assim. Acho que a gente vai ter que mudar esse take, porque ela tá... Não tá vendo? Teu punho tá em cima assim do é melhor? ponto. Eu não sei. Vamos ver. Vai assim? ver. Vamos ver. Ó. Enfiou a agulha, certo? Tá. Aí fez um lacinho, certo? Aí a agulha você coloca no meio desse lacinho. E puxa. E aí vamos fazer o acabamentozinho. É só você dar uma laçadinha aqui, porque a gente nunca finalizou aqui, mas ó. Dá um acabamentozinho aqui, põe a agulha no meio do lacinho de novo, fecha e dá um nozinho de novo, para reforçar. E essa almofadinha... Entendeu, Samuel? E para fazer um acabamento aqui é importante, Samuel. Entendeu? Entendeu, né? Aí, para fazer o acabamentozinho e ficar mais seguro, você enfia... Nesse ponto aí, eu teria que fazer assim umas... Aqui, ó. 157 vezes para eu poder... Nada. Aqui, ó. Ó, você que também tem a mesma dificuldade que eu, olha só, entra em contato com a Leide, tá aí o telefone. É o telefone, Leide? Ou é o endereço eletrônico? É o Facebook? É mileideartes@gmail.com. Mas eu queria que você pegasse o travesseiro, porque eu fiz duas formas de travesseiro. Eu fiz essa que você não tira, né? E fiz a forma de fronha, que tá lá, tá lá na mostra. Samuel? É só tirar o ganchinho dali. Come here, please. Ih, falou inglês agora. Olha só. Vamos ver aqui. É só tirar aqui tem uma que é só a capa, né? Isso. Eu fiz assim, olha. E eu fiz o mesmo molde que eu vou deixar disponível é com velcro. Isso, você puxa assim, ó. O mesmo molde, você pode fazer vários tamanhos, como eu mostrei. E fazer a capa. E eu vou deixar no Facebook também o molde já tudo assim riscado, o tamanho que você vai recortar. Porque geralmente, por exemplo, o risco está aqui, né? Você cortou o tecido. Aqui, ó. Dá licença. Deixa eu botar aqui, ó. Ai, não vai aparecer, né? Pronto, peraí aqui. Pensar. Tá aqui, né? Então, você quando for fazer a capa de fronha, alguma coisa assim, como no caso, o nosso urso panda, você corta uma lateral maior que a outra, certo? Então, aqui, você vai cortar, ela vai ficar desse tamanho aqui, ó. Ó, botando o endereço do Facebook aí pra Leide. Você vai cortar essa metade, tá? E a outra parte você corta um pouquinho mais, porque ela vai ficar desse jeito, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Um ladinho você cortou mais pro meio, outro cortou pra cá. E eu colei com a cola quente mesmo o velcro. E fiz o forrinho, né, pra encher com TNT. Eu escolhi um azul, mas pode ser branco, a cor que você quiser. Até a parada de dentro você fez, né? Poxa, eu fiz, então. O mesmo molde, tá? O mesmo. Para você fazer a almofadinha de dentro, é só você pegar o mesmo molde e costurar. Eu costurei na máquina, mas se você não tiver a máquina, é só você fazer esse pontinho que eu ensinei. Aqui, ela botou ainda uma... com a fita sinimbu, uma gravatinha. As patinhas. Porque esse aí é o urso panda, mas tem a versão dele, né? Menininha. Né? Que inclusive você não reparou a diferença deles. A bochecha, Márcia. A bochecha dele, do macho, eu botei redondinha, né? E dela eu coloquei uma florzinha e botei as fitinhas sinimbu. De patinha também. Tudo. Você que está fazendo aniversário hoje, está com a gente curtindo o Espaço Feminino. Felicidade. No vídeo, o seu presente.
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, os versículos 5 e 6. Leide, então, para minha amiga ficar bem assim, ali, assessorada, deixa de novo os contatos do Facebook, telefone. Tá. Manda convite do Facebook, Mileide Artes Artesanatos, para nós sermos amigas e você ter acesso não só a esse vídeo de hoje, né, a nossa aulinha de hoje, mas outras aulas que nós já fizemos aqui. E curta a minha fanpage, Mileide Artes também, agradeço. E eu vou deixar no Mileide Artes Artesanato o molde, a listinha de material e o risco, né? Tudo explicadinho para você não se perder. E meu telefone também, caso tenha alguma dúvida, o DDD 21 9 na frente, 95883675. Tem também o e-mail, mileideartes@gmail.com. Eu vou me despedir desse bloco com o Panda. Vou chamar em intervalo assim. Daqui a pouquinho, depois do intervalo... Não, tem que ter outra voz, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalinho, a gente volta. Ai, fofo. Último bloco do Espaço Feminino, no tema beleza de hoje. Papeamos sobre essa pele, essa saúde dessa pele mais madura. Mas, gente, olha só, quero entregar na mão de vocês o seguinte. Luciana, Juliana e Mara, existem mulheres que lidam com produtos de beleza específicos para a idade, Luciana? Mas ela está sempre querendo a idade mais na frente Mas não da pode. idade. Esses produtos, como é que eles funcionam? Não, é porque se o produto é direcionado para uma idade, é porque é para aquela idade. Não é nem não vai para prevenir. antes, nem para depois. Não é você tem 30, você não pode usar um de 60 que vai melhorar mais. Não tem nada disso. Tem que usar o de 30. O de 60, usa o de 60. Cada um no seu quadrado. E a alimentação, Também Mara, é de acordo com a idade. Isso. E com bastante equilíbrio, né? É muito equilíbrio, não, a gente não pode esquecer que o aproveitamento daquilo que está dentro do alimento, ele vai muito em função também da mastigação. Não esquecer de cuidar dos dentes, porque algumas pessoas têm uma certa resistência, mas quando está botando dentadura, a prótese às vezes incomoda, tira a dentadura para comer, quer dizer, vai deixar de comer alguns alimentos, aproveitar esses alimentos. Então tem que insistir e ver junto ao dentista, hoje a gente tem dentista em todos os postos de saúde, assim a gente espera, né? E que com isso possa adequar aquela prótese à sua necessidade. Tá bom? E, Juliana, tratamentos adequados à idade, né? Sempre. Tem um tratamento adequado para cada Nada fase. de ficar com pressa e nem querer que... Olha, eu vim aqui fazer um tratamento que eu quero sair daqui com 20 anos. Não dá. Ah, não dá. 18. Aí todo mundo quer. Aí Vai falar, eu também quero. Se você encontrar uma, eu também quero, assim. Agora eu quero que vocês deixem, então, o contato de vocês. Vamos começar, então, com a doutora Luciana. Então, o telefone do consultório é 021 2430 3357. Pronto. Tá lá, né? De novo? Vamos lá? De novo? Fala, Acho Lúcia. que a Dani Já colocou. deu? Ah, ok. Deu. E, Mara, o contato, telefone, o e-mail, enfim. Ok, o e-mail fica mais fácil, marargento@hotmail.com. marargento@hotmail.com. Já várias vezes acessei minha amiga via e-mail, fui respondida, ela responde mesmo, gente. Luciana, então, Luciana já deu contato. Juliana? Oi, lá da clínica é 021 3042 7780. Tudo bem. Gente, olha, muito obrigada pela companhia de vocês, Obrigada tá? pelo convite, Eu foi tenho ótimo. certeza que deu aquele estímulo. E eu acho que o ideal é que a gente não desista da gente, né? Nem se abandone, né? Ah, já cheguei a essa idade mesmo, agora deixa aí, acabou. Não é assim. Posso falar uma coisinha? Fala, querida. Não existe um padrão de beleza, não. Beleza dentro da gente. Todas nós somos belas. Eu Tem também que acho, se, eu tem vejo que se também, conhecer, acredito nisso. né? Não é isso? Então não dá pra gente ver a outra pessoa e achar que a outra pessoa é melhor que a gente, que é mais bela que a gente. Todas nós somos belas. A gente já falou muito isso aqui no programa, que assim, essa coisa dessa ditadura da beleza, esse padrão que está na revista, isso é muito... É um equívoco que a gente tem que eliminar. Desmistificar. E aquelas pessoas que estão lá como se fosse um padrão, elas sofrem tanto para ter aquele corpo que a gente Nossa. acha que é maravilhoso. Não, e elas né? sofrem tanto quando elas perdem isso, né? A gente... Exato. Gente, e o Photoshop?
E as doentes? Não, mas eu acho que é um sofrimento mesmo. Eu acho que a porque às pessoa vezes que a pessoa calca a sua acredita. vida naquilo, ela não tem o espiritual, ela não tem outras coisas. Ela calca a vida na beleza, a beleza vai acabar. Por mais que a gente faça tudo, né? Que a gente cuide da alimentação, que a gente hidrate, que proteja do sol, vai acabar. Então, assim, o que vai ficar... O que a gente quer, prazer de viver. é que tenhamos qualidade de vida. Sem dúvida. Aquilo que está apresentado na foto, na revista, na televisão, passa por um tratamento, uma coisa num Photoshop, enfim, de uma lente e tal. O legal é você ficar bem. E é isso que a gente pretende aqui comunicar para você. A gente encerra assim o nosso espaço. Obrigada pela sua companhia, audiência. E, ó, sorria, hein? Vale a pena. Beijo.